Vamos abrir o podcast número 150 do R Final, postado no Spotify, parabenizando os campeões da Special Edition da NASCAR Brasil 2023. Rafa Dias e Vitor Gens, campeões da Pro. Gabriel Casagrande e Guilherme Bax, campeões da categoria Pro-Am. E o MCV, campeão da AM. E no melhor jeito, ostentando para a esperança levar, porque a luta lá contra o Edson Reis, que valia o título da categoria dele, lá na corrida número 3 no fim de semana. Ele segurou o carro depois de ter dado uma escapada de pista ali, se encostado um pouquinho das rodas na grama. E na manobra decisiva ali daquela disputa, que foi a ultrapassagem que valeu o título, ele lado a lado subiu na zebra e deu aquele toquinho de porta no Edson Reis, fazendo os dois parar na grama. O Edson um pouco mais, né, que por causa do toque ele foi escapando. Mas eu, se fosse comissário de prova, eu não puniria, não. Os caras estavam brigando ali lado a lado, uma subidinha a mais de zebra não faz mal pra ninguém. É a mesma coisa de ter a plateia cantando junto com o cantor no detal. Faz parte do espetáculo. Agora, o que não era pra fazer parte do espetáculo, na minha opinião, era a falta de agressividade dos pilotos de ponta em alguns momentos. Isso eu falo na divisão de categorias e na disputa pelas vitórias gerais. Vamos pôr aqui na corrida 2, o Rafa Dias estava disputando a vitória geral com o Casagrande. O Casagrande pôs pressão em cima dele, estava mostrando o carro em várias oportunidades ali no retrovisor do Rafa. E naquela ultrapassagem decisiva faltou para mim um pouco de agressividade do Rafa, que estava liderando a corrida, porque ele deixou muito aberto a linha de dentro do hairpin. Claro, um piloto, o ponto de ultrapassagem no V8 são muito conhecidos, né? Aquela freada da curva 1, um pouquinho da curva 2, se você tiver sorte, aquele trecho depois da curva da Capirinha, aquela curva para a direita, e o trecho da curva do saca-rolha, assim, aquela reta que você pega o vácuo e passa no S do saca-rolha. Então aquele hairpin é muito conhecido para fazer ultrapassagem, né? Muito usado. Mas mesmo assim, eu acho que o piloto número 46 devia ter dado pelo menos uma fechadinha de linha para jogar na mesma moeda, já que o Casagrande estava mostrando tanto carro para fazer a ultrapassagem, nada melhor do que um apavorozinho, como eu falei lá na Fórmula Indy, um apavorozinho de quem tá na disputa pela vitória. Naquele dia eu falei que o Ray Hall faltou pro Ray Hall fazer esse tipo de manobra. Hoje faltou o Rafa Dias fazer esse tipo de defesa. E o pior é que isso foi gradativo. O que eu quero dizer é que isso foi gradativo. Ele não errou que ele não fez a mudança de linha na hora de fazer a curva. Tô falando que ele não fez a mudança de linha na hora de começar a tangência. Então a porta estava escancarada pro Casagrande tentar alguma coisa. Pra mim foi um momento de bobeira. Faltavam 2 voltas ali pro final da corrida 2. Então mesmo se ele tivesse sem pneu, valeria tentar alguma coisa para segurar aquele pouquinho de corrida que restava. Mas eu vou fazer aqui uma justiça e vou mudar a minha opinião. Falei que não tinha, que também isso atrapalhou a disputa pelo título. Na Pro, eu acho que isso não atrapalhou porque o Moscato não foi prejudicado por essa falta de agressividade, na minha opinião. E se eu digo lá na corrida 3, ele correu um risco, ele deixou de correr um risco que podia prejudicar o carro dele. Isso porque tinham muitos pedaços de carro no final da reta. E se ele tomasse a linha do meio para a esquerda, ia ter a chance de pegar esses pedaços em alta velocidade. E aí a gente não ia saber, né? Nem ele ia saber o tanto de dano que ia ter no carro se ele pegasse na velocidade alta. Então ele preferiu evitar e pegar a linha de fora. Isso na visão que eu tenho aqui assistindo a corrida de fora. E aí tomou uma ultrapassagem do Beto Monteiro, do carro 72 que tinha ali o Lourenço Beirão e o Marcos Garcia, não sei quem estava pilotando aquele carro, mas ultrapassou o Moscato também. E logo em seguida também o Moscato também tomou ultrapassagem do Vitor de Ramazauskas. Então pra mim foi um momento gerado por causa desses detritos na pista. Se tivesse com a pista livre ele teria mais chances de defender, até poderia fechar um pouco a linha pro lado de dentro, mas teria que fazer uma mudança de direção logo depois que cruzasse a linha de chegada. Já fecharia ali a linha e desceria a curva 1, pegando aquele lado perto da zebra. Então, esse vou dizer que foi um tipo de mau momento, como também a disputa antes dele com o Valdeno Brito, que estava bem na linha de fora. O Valdeno tinha a preferência da primeira perna do saca-rolha, então a chance de ganhar uma posição ali seria maior pro Valdeno. E esse momento foi antes dele começar a perder as posições na hora da reta, foi uma volta antes. Então realmente estava num mau momento o piloto do carro Lubrax número 54. O que foi bom pro Rafa Dias e o Vitor Gens, porque eles colocaram no título da Pro por 1 ponto e ainda com o 3º lugar, né? Subiram ao pódio na geral. Não deu pra atacar o Alex Sage? Não deu, mas detalhes são detalhes. Eles devem estar ligando por isso depois de terem visto a tabela.
que eles ganharam por 1 ponto. E eu acho que o fã da NASCAR americana também não deve ser ligado desse resultado aí da corrida 3, até porque acabou de vez com a maldição das pinturas especiais da categoria. Quem tava usando uma pintura especial não tinha conseguido ganhar uma corrida. O Alex Cid, que eu diga, foi punido numa corrida lá em Goiânia por queimar a largada. Na corrida 3 também ele se envolveu num acidente por lá. E nesse fim de semana lá na cidade de Mogi Guaçu ele acabou com tudo isso. Fez inclusive 2 corridas boas, não só esse segundo lugar, que foi na corrida 3, mas a corrida 1 dele foi fantástica. Foi de 13º para o 3º, ganhou 10 posições. Escapou daquele salseiro da largada lá que catou vários carros, inclusive uma pena pro Celcinho Neto, que se envolveu nesse acidente na volta dele ao Brasil, depois de 1 ano que ele saiu da Stock Series e foi correr na TCR América, nos Estados Unidos. Então foi difícil pra gente ver um piloto assim, que fez tanta história, que tá fazendo tanta história fora do Brasil, acabar daquele jeito na curva 1, valga na primeira corrida, mas foi legal pra gente ver esse tipo de recuperação e fez sentido aí, e fica aí o nosso pedido, né, para que a NASCAR Brasil coloque as câmeras on-board pra gente ver esse tipo de recuperação do piloto que sai lá de trás e consegue ganhar posições. E eu realmente queria muito ver essa câmera on-board aí da Alex Cid pra gente ver a subida dele de 13º para o 3º. Isso é uma coisa sensacional. Como também sensacional foi a performance do nosso amigo Paul Tracy. Rapaz do céu. Se alguém disser que Paul Tracy não foi Paul Tracy no Velocitar, tá mentindo. Porque ele fez de tudo. Ganhou corrida, se envolveu em polêmica, correu sem capô. É o Paul Tracy que a gente conhece e ama, cara. Pra mim não teria como ser diferente. Ele ia entrar pra ganhar. Não tava apostando que ele ia ganhar uma. Tava achando que ia ser difícil, mas eu tava torcendo pra que fosse. Inclusive, o canadense campeão da Fórmula Mundial de 2003 queimou a língua do nosso engenheiro. Vou até passar as mensagens de WhatsApp aqui, o horário da mensagem de WhatsApp, pra você não ser um incrédulo, acreditar mesmo que aconteceu e que Ricardo Arcuri não é inerrante nos seus palpites. A primeira corrida da NASCAR Brasil, essa que o Paul Tracy ganhou, aconteceu às 2h45 da tarde. E às 11h59 da manhã, o nosso engenheiro me manda esse áudio como parte do comentário dele da semana. Solta pra mim aí, editor, por favor. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Olha, Paul Tracy vai ter um baita desafio esse final de semana, viu, Natan? Temos que considerar que, por mais experiência que ele tenha, ele correu de NASCAR, ele correu de Indy, ele correu de Stock Cars, ele correu de Fórmula. Cada carro é um carro. Por mais que um carro seja mais parecido com um com o outro, cada carro é um carro. Aí você entra numa categoria onde todos os carros são iguais, são todos preparados por uma equipe apenas, com um bando de piloto forte, macaco velho, gente que sabe o que faz, que já está treinando com esse carro o ano inteiro, já está habituado a ele. Aí chega um cara de fora que nunca sentou nesse carro na vida, tá? Porque, igual, como eu falei, gosto ou não, cada carro é um carro, ele nunca sentou nesse carro na vida, ele vai ter um baita desafio. Dizer que ele vai mal, eu diria até ser um pouco injusto, porque a gente já está avaliando que ele já vai perder logo de cara para todo mundo, tomar a volta, comer poeira. Mas ele também não acha que ele vai chegar chegando. Isso de forma alguma. Com certeza eu não acho que ele vai chegar chegando, não. Então eu espero sim que ele faça lá seu brilhareco, que faça um bom desempenho, que consiga um bom resultado, um top 10 aqui ou ali, mas chegando, Paul Tracy vai chegar ganhando coisa. Não vai. Nenhum piloto da NASCAR que chega aqui dificilmente vai chegar com esse gabarito todo. Então, sim, espero que ele faça um brilhareco aqui e ali, um top 10 aqui ou ali, uma porta com porta, que é bem a cara dele, né? Convenhamos, Paul Tracy é Paul Tracy, mas nada além disso. Tá, eu acho que ele vai sim trazer um brilho especial para o evento, mas não pelos resultados dele, mas pela pessoa que ele é, pelo que ele traz, pela bagagem que ele traz, ele vai trazer um brilho como participador, não como protagonista. Entendeu? Eu acho que isso vai ser muito legal e essa é a coisa que a NASCAR Brasil quer fazer, quer trazer gente forte para sempre subir um pouco mais no sarrafo, ao mesmo tempo que promove a categoria, que é isso que o Thiago está trabalhando e a NASCAR, lógico, lá fora quer isso também, tá bom? É isso aí, Netão, um grande abraço e uma boa semana a todos!
Tá aí, ó, chegando o Paul Tracy na NASCAR Brasil. O cara foi sensacional, rapaz. Eu também não acreditava que ele ia ser tão... Eu acreditava que ele ia ser Paul Tracy, do jeito que a gente conhece. Mas não acreditava que ele já ia ganhar a primeira. Pra mim não era imaginável, mas era difícil. Mesmo largando na quarta posição, como disse o Arcuri, tinha uma concorrência pesada em cima dele. Tinha a questão dele ser novato com esse tipo de carro. Que um carro de turismo, ele tá quase a vida toda dele num carro de fórmula, e nisso aí ele calou a boca de todo mundo. Logo no comecinho foi de quarto para terceiro, ou segundo lugar ele já conseguiu na relargada, porque estava bem na linha de dentro, e o Martelli estava por fora. Teve aquela tentativa de bote que ele tentou armar em cima do Léo Torres, no hairpin, mas aí o Léo já tinha fechado a tangência de curva, já tinha mostrado que a curva era dele, inclusive naquela parte por fora. O canadense ainda, inclusive, tentou fazer uma manobra, mas ali estava difícil de armar um bote melhor por causa da própria tangência da curva e da posição dos carros. A tangência, o Paul Tracy passar por fora ali era muito difícil. E teve aquele toquinho no Léo Torres, que pra mim não foi proposital, não foi do senhor aprontar tudo. O Léo estava um pouco mais lento, parecia que tinha algum problema. E o Paul Tracy acabou tocando no carro dele. Isso é na minha visão. Tanto que depois o Léo perde mais algumas posições. Então, resumindo, num dia só, o Paul Tracy viveu todas as fases da vida dele de Fórmula Indy. De estreante, como foi em 93, de vencedor dominante, como foi em 2003, com bots no momento certo. E na corrida 2 ele foi o senhor apronta tudo, porque não dava para passar o Lourenço beirando aquele hairpin. Na própria corrida 1 ele tentou passar o Léo Torres e não conseguiu, porque faltava espaço. Então por que daria ali? A explicação mais plausível para mim, e a linha que eu acredito, não querendo ser clubista aqui, mas para mim o Paul Tracy tinha passado o Léo na curva anterior, ele estava rápido demais a ponto de não conseguir frear e contornar a curva seguinte atrás do Lourenço. Então estava tão embalado na velocidade que passou o Léo e no mesmo embalo atingiu o piloto português. Mas isso a gente teria que ver na imagem de novo, porque a câmera mostra o Paul Tracy subindo atrás do Léo a curva da Caipirinha, corta para mostrar o pelotão, depois corta para mostrar o Léo Yoshi abandonando a disputa, o carro todo estragado, e depois corta para esse momento que o Paul Tracy está travando a roda ali atrás do Lourenço Beirão. Então essa teoria para mim é a mais aceita, porque ele estava embalado demais para não conseguir diminuir o bastante para evitar o toque. Mas isso puxou uma parte dele do senhor apronta tudo, né? Porque não poderia ter uma corrida de carro sem ter algum incidente envolvendo o Paul Tracy, né? Se a gente for falar de agressividade total do fim de semana aqui, rapaz, eu vou dar o momento de agressividade total, vou dar pro Léo Torres. Porque nessa largada da corrida 2 ele foi de 8º para 3º lugar, mas eu não sei se o pessoal se assustou com a bandeira amarela também, que surgiu logo na hora da largada e tirou o pé, e o Léo acabou arrumando essa linha de fora e ganhando várias posições porque todo mundo tirou o pé. Mas, querendo ou não, foi uma manobra bonita, porque ele arrumou uma linha de fora e ganhou 5 posições no ato. Coroou o R final 150 ali pra mim. Nessa etapa número 2 ele terminou na 4ª colocação, mas pra mim ele foi o primeiro em termos de manobra do fim de semana. Não foi punido, né? Porque se fosse punido por desrespeitar a bandeira amarela, nem ia estar na briga pelos primeiros lugares depois. Então, acho que o pessoal tirando o pé ou não, valeu a manobra do Léo Torres, na minha opinião. Foi uma ótima manobra. Como em 2007 lá na Daytona 500, quem for ver o replay dessa corrida que agora está disponível no NASCAR Classics, uma nova área lá do site oficial da NASCAR americana, teve um acidente lá na última volta da Daytona 500, lá de 2007, que o Mark Martin achou que ia dar bandeira amarela. O Mark Martin não estava nesse acidente, estava ali disputando a vitória com o Kevin Harvick. O Harvick tinha dado um pulo, se não me engano, de 5º para 2º. Os dois estavam lado a lado e o Martin achou que ia dar a bandeira amarela por causa do acidente que tinha acontecido atrás dele. E aí ia valer o momento que ele estava na frente. E aí o Harvick arrumou um pouquinho e acelerou para ganhar a corrida, né? Arrumou um pouquinho de velocidade ali, né? Por causa do embalo que ele tinha ganho de 5º para 2º, tava naquela motivação ali de ganhar posições. E nessa tiradinha do pé do Martin, ele conseguiu a vitória por, vamos dizer, meio carro, cronometragem não oficial. Então, nesse critério que eu também dou a vitória a ultrapassagem do Léo, eu também aplaudo a manobra do Harvick, porque mesmo sendo bandeira amarela ou não, o embalo que ele ganhou posições foi muito legal. Também foi muito legal a corrida lá em Fuji, no Japão, que definiu o que já estava muito claro que ia acontecer, né? A Toyota foi campeã de construtores na WEC. A Ferrari, inclusive, infelizmente, foi fogo de palha. Venceu só as 24 horas de Le Mans. O verdadeiro show foi para os atuais campeões. Mas quem não vai falar disso sou eu. Quem vai falar disso é o meu amigo convidado do podcast número 150 do R Final e apaixonado por Endurance, o Luiz Felipe Ramos.
Fala galera do podcast R Final, sou eu Luiz Felipe Ramos e hoje irei falar sobre a WEC, que embora não tenha terminado sua temporada 2023 oficialmente, podemos dizer que o campeonato está 80% finalizado. Nesse último final de semana tivemos as 6 horas de Fuji e com a vitória da Toyota, mais uma da montadora japonesa, em casa sagrou-se mais uma vez campeã da WEC. O campeonato de pilotos continua em aberto, uma vez que o título conquistado foi no Mundial de Construtores. Porém, uma vez que os japoneses fizeram a dobradinha, ficou difícil a missão para a Ferrari, que está em terceiro no campeonato de pilotos. Sendo assim, a decisão em Fuji vai sacramentar ou o trio do Toyota número 8 ou o trio do Toyota número 7 como campeões de 2023 da WEC. E na briga Ferrari versus Toyota, não precisa nem dizer que a Toyota foi bem melhor na corrida como um todo. E dentre os pilotos que levaram a melhor, a gente pode citar aqui o Mike Conway, já que o piloto britânico foi o responsável, dirigiu a maior parte do tempo e durante a sua pilotagem conseguiu superar o número 8 e manter-se firme, entregando um carro liso, um carro redondo, que com a vitória entregou o título para a montadora japonesa. Quem vai ser campeão dos pilotos? Isso é o que veremos no Bahrein. Tá aí Luiz Felipe Ramos dando a participação dele nesse podcast tão especial aqui. E vou falar pra você, a Toyota realmente mereceu essa festa em casa. Acho que depois de Monza, o título ali já estava decidido, na minha opinião, para os carros japoneses. Porque a chance que a Ferrari tinha de reação era naquela corrida da Itália. Depois de Le Mans, era a hora que eles tinham que pôr em embalo total e sair para a disputa do título até a corrida do Bahrein. Infelizmente, isso não aconteceu. E para mim foi completamente justa essa vitória. Venceram em Sebring, venceram em Spa-Francorchamps, venceram em Monza e agora venceram em Fuji. Melhor marca do ano, sem dúvida, e tomara que fique para vamos dizer, o piloto mais popular dessa marca, o Kamui Kobayashi. Já venceu Le Mans em outras oportunidades pela Toyota, era um baita de um piloto de Fórmula 1. Assim, mesmo não tendo um carro competitivo, ele fazia uma diversãozinha pra gente que tava assistindo. Quem não sabe do que eu tô falando, vai olhar Suzuka 2010, que ele arrumou um ponto de ultrapassagem naquele grampinho, depois do viaduto lá de Suzuka. Então a minha torcida aqui fica pro Kobayashi. E nesse clima que a gente encerra o R Final de hoje. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou e não esquece de seguir as nossas redes sociais, não só as minhas, @NatanRFinal no Instagram, o meu canal no YouTube também tá começando, NatanRFinal, então vai se inscrevendo lá, vai compartilhando, curtindo o vídeo de teste que a gente já colocou lá. E aproveita nisso aí e segue o pessoal do Portal /TV High Speed, que transmitiu essas corridas da NASCAR Brasil na íntegra, todas as 3 provas do fim de semana, inclusive o treino classificatório também passaram. Portal High Speed no Instagram, Portal High Speed no Spotify e High Speed TV no YouTube. Como também, não esquece de seguir o Portal JW News lá do meu amigo Fábio Santana. Tem não só o conteúdo lá do site, que do lado do jwnews.com.br, mas lives lá no Instagram. Acessa lá JW News que você vai ver. Inclusive lives com pilotos convidados. Não perde essa não, cara. Se inscreve lá, segue as páginas e fica ligado. Que vem eu volto aqui no R Final com um assunto muito bom. Tô querendo muito falar, mas eu vou falar só na semana que vem. Vou te deixar curioso um pouco. Por hoje só resta falar. Até a próxima e um grande abraço. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar.